entre muros e corredores. O uso de substâncias psicoativas entre estudantes universitários. Uma pesquisa de Nathalie Rafaele Pellini de Siqueira e Victor Costa Rey. O que é a droga? É qualquer substância que gere alterações no sistema nervoso central. Ela pode ser natural ou sintética, ilícita ou ilícita. E os SPAs? São substâncias psicoativas que causam modificações na atividade mental. Elas são usadas para gerar mudança nas sensações, estado emocional e grau de consciência. Quais são os tipos de SPAs? Elas podem ser depressoras, que diminuem a atividade mental, a atenção, a concentração, a tensão emocional e capacidade intelectual. Por exemplo, o álcool, ansiolíticos, inalantes como a cola e narcóticos como heroína ou morfina. Elas podem ser estimulantes, onde aumentam a gravidade mental, gera estados de euforia, mantém a pessoa acordada e diminui o apetite, como por exemplo a cafeína, o tabaco, anfetaminas, cocaína e o crack. E também podem ser perturbadoras. Alteram a percepção, também são chamadas de substâncias alucinógenas, como por exemplo LSDs, êxtase, maconha e substância derivada de plantas ou cogumelo, como o ayahuasca e sálvia. E quais são os efeitos no organismo? Depende de vários fatores, como a droga que se fez o uso, a idade do usuário, o gênero, as características físicas, a dieta nutricional, os fatores genéticos, o uso concomitante de outras substâncias, a influência de doenças pré-existentes, o estado de saúde e o padrão de vida, o padrão de uso e o meio ambiente. E quais os padrões conhecidos? Padrão de grupos femininos, uso de ansiolíticos e anorexígenos, pressão social quanto à estética, revelam maior risco a si mesmas. Padrão de grupos masculinos, uso de maconha, álcool e cocaína, risco ao próprio usuário e a outros, prática de sexo sem proteção, beber e dirigir e atitudes violentas. O uso de drogas é de uso exclusivo de algum grupo? Não. Com o passar do tempo, a concepção marginalizada do uso de drogas mudou, sendo visto que o uso independe de classe socioeconômica, nível educacional, idade, gênero, estado civil e etc. Isso representa um problema de saúde pública. E entre universitários? O uso dentro do ambiente universitário se tornou mais recorrente e, consequentemente, normalizado. Mas por quê? O estudante está dentro de um ambiente de vulnerabilidade, porque normalmente está adquirindo mais responsabilidades, iniciando a vida adulta, já tem mais de 18 anos, é exposto a substâncias socialmente, tem acesso ao comércio de substâncias com facilidade, está constantemente estressado com as demandas do estudo e está inserido em um grupo social que faz uso, sendo influenciado ou se sentindo pressionado pelo grupo. Quais os riscos do uso? Inicialmente, a substância gera uma sensação de prazer momentâneo, amenizando os sintomas de estresse. Porém, a médio e longo prazo geram abstinência e encaminham ao uso crônico, que acentua a problemática. De acordo com estudos realizados por Cerqueira, é necessário classificar o perfil do usuário para que seja possível compreender o indivíduo, seus porquês e tirar a estigmatização de que toda pessoa que já fez uso de drogas é um drogado. Mas como classificar o perfil do usuário? 1. Experimentador. Pessoa que experimenta a droga, levada geralmente por curiosidade, prova uma vez e em seguida perde o interesse. 2. Usuário ocasional. Utiliza uma ou várias drogas quando disponíveis ou em um ambiente favorável, sem rupturas afetivas, sociais ou profissionais. 3. Usuário habitual. Pessoa que faz o uso frequente, sem que haja ruptura afetiva, social ou profissional, nem perda de controle. 4. Usuário dependente. Usa a droga de forma frequente e exagerada, com rupturas dos vínculos afetivos e sociais, e não consegue parar quando quer. De acordo com Pires, a nocividade do uso de drogas deve ser relacionada ao efeito no organismo e às consequências na vida do indivíduo. No DSM-5, o transtorno relacionado ao uso de substâncias e adicção só é considerado quando o uso da droga gera prejuízo clinicamente significativo na esfera social, profissional, afetiva e da saúde física. Pesquisas revelam que, apesar do conhecimento dos riscos associados, os indivíduos não geram mudanças. O uso é normalizado como algo que torna a pessoa popular e descolada em seu meio. As substâncias que aparecem com mais frequência são o álcool e tabaco, os quais são lícitos. Há pouco espaço de voz ativa para o psicólogo neste meio e poucas medidas de prevenção e promoção de diálogo sobre a problemática. Mas qual o papel do psicólogo?
Promover palestras e materiais que explanem os riscos e consequências do uso de substâncias para estudantes, corpo docente e familiares. Promover um espaço de diálogo, criando grupos de apoio mútuo, onde o estudante se sinta livre de falar sobre o uso de drogas na sua realidade. A disponibilização de redes que possam atender o público em situações de crise e encaminhar a outro profissional da saúde, se julgar adequado. Mas por que estudar o uso de drogas no ambiente universitário? Queremos descobrir os fatores psicossociais que levam os estudantes ao uso de drogas, elencar os fatores psicossociais para estabelecer um padrão de risco, relacionar o consumo de drogas com a ansiedade, depressão e influências sociais, o meio interno e externo, assim como discutir de que forma a psicologia pode atuar em tal contexto. Mas como? Método. Os participantes da pesquisa são universitários acima de 18 anos em faculdades do município de Curitiba, Paraná. Instrumentos. Questionário online do Google Forms, compartilhado através de redes sociais. Obrigado pela atenção.